Primeiro ele me dá uma figura, nessa figura ele tem uma pessoa empurrando um cadeirante, aí ele indica ali que eu tenho o comprimento da rampa, eu tenho um ângulo de inclinação de 30 graus, tenho o comprimento horizontal e a altura da rampa é de 1 metro. Aí ele coloca o seguinte no texto: a questão da acessibilidade nas cidades é um desafio para o poder público. A fim de implementar as políticas inclusivas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, chamada ABNT, criou normas para acessibilidade arquitetônica e urbanística. Entre elas estão a de construção de rampas de acesso, cuja inclinação com o plano horizontal deve variar de 5 a 8,33%. Uma inclinação de 5% significa que cada metro percorrido na horizontal, tá? Para cada metro percorrido na horizontal, a rampa sobe 0,05 metros. Recorrentemente, os acessos por rampas não respeitam essas normas, gerando percursos longos em inclinações exageradas, conforme a figura. Exageradas. Ponto. Conforme a figura, observou-se uma rampa de acesso com altura de 1 metro e comprimento da rampa igual a 2 metros. Tá? Se essa rampa fosse construída seguindo as normas ABNT com inclinação de 5%, indique a alternativa que apresenta corretamente a diferença de comprimento dessas rampas em metros. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, pessoal. Na primeira rampa, na rampa dada, tá? Eu tenho o seguinte. Então, eu tenho aqui a rampa, aqui um ângulo de 30 graus. Aqui é 1. Como é que eu sei que aqui é 2 metros? Porque é o seguinte, quando o ângulo é de 30, tá? O seno de 30 é cateto oposto por hipotenusa. O seno de 30 vale meio. Isso significa que o cateto oposto ao 30 é a metade da medida da hipotenusa, ou a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Ah, isso vale sempre? Vale sempre. Repetindo, porque o seno de 30 é meio. Então, aqui é 2. Tá? Essa é a rampa original. No entanto, pelas normas ABNT, a rampa aqui tem 1 metro, tá certo? E essa medida aqui, que é a medida da horizontal, deixa eu só redesenhar o triângulo, porque não ficou. Vou desistir. Ele não vai com a nossa cara, né? Tá bom, então. Não gosto mais dele. Isso não vai ficar bom ainda. Para quem está assistindo o vídeo, tenha paciência, porque a gente vai chegar lá, tá bom? Mas não assim, né? É. Ele não quer desenhar um triângulo retângulo, né? Por que eu vou ficar insistindo, né? Pronto. Mais fácil inverter o negócio aqui. E aí temos o triângulo retângulo. Bom, então vamos continuar então falando do segundo então. Então, segundo as normas ABNT, tá? Nós devemos ter aqui, eu vou fazer a rampa inclinada ao contrário, jeito, pessoal, depois eu faço a alteração dela, tá? Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, esse é o comprimento da rampa que é x, e o que eu sei é o seguinte, aqui tem que ter 1 metro, e aqui, ó, tá? Eu vou ter uma certa medida y, mas esse y é igual ao seguinte, olha só o que ele fala, tá? Para cada 1 metro na horizontal, ele percorre 0,05 aqui. Então aqui é 1. O 1 é igual a 0,05 vezes, vamos parar para pensar um pouquinho, tá?
Eu quero saber quantas vezes eu andei o 0,05 aqui na altura, para eu ter quantas vezes eu andei o 0,05 aqui na horizontal. Tudo bem? Então, eu teria um triângulo pequenininho, que seria 1 por 0,05, que ele é proporcional a esse, tá? Então, o número de vezes que eu ando 0,05 na altura é o número de vezes que eu ando 1 na horizontal, tá certo? Essa é a ideia. Bom, se eu andasse 10 centímetros, tá? Seria 0,05 vezes 2. Mas aqui é 1 metro, que são 100 centímetros. Então, aqui vai ser vezes 20. Uma possibilidade para achar o 20 é você fazer o 1 dividido por 0,05. E aí você vai chegar no 20. Então, se aqui, para chegar no 1, é 0,05 vezes 20, aqui eu vou ter que fazer 1 vezes 20. E aí eu sei que o comprimento da rampa vai ter que ser de 20 metros, tá? O que eu quero é a medida x, porque depois eu vou fazer o x menos o 2, tá? Para achar o x, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras, eu vou ter o seguinte: a hipotenusa, que é o x ao quadrado, é a soma dos catetos ao quadrado. Então, é 20 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O x ao quadrado é igual a 400 mais 1. O x ao quadrado é igual a 401. E o quadrado passa como raiz. Então, o x é raiz de 401. A diferença, que foi a medida pedida, ela é o x menos o 2. Nesse caso, raiz de 401 menos 2. Professor, não vai calcular a raiz de 401? Não vai ser necessário, porque entre as alternativas eu já tenho essa opção aqui, que refere-se à letra D. Prontinho, pessoal. Depois de muito sacrifício para desenhar o triângulo, tá? Temos aí a correção do exercício 10.